Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo mercado de telecomunicação e para isso a gente trouxe o Marcelo de Carvalho, que é sócio fundador da Rede TV. Marcelo, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Luciana, é um prazer. Obrigado a vocês do Madrona por me receberem. Muito bem. Marcelo, a gente está vivendo aí realmente uma revolução no mercado de telecomunicações com o streaming. Como é que isso está afetando as redes de TV aberta e até as redes de TV fechada? E como é que vocês estão trabalhando para lidar com essa mudança? Olha, eu vou me estender um pouquinho, porque eu acho que a pergunta é excelente, atual, e a resposta é um pouco complexa, né? Eu vou dizer primeiro como nós estamos vendo isso, né? Nós vemos com muito bons olhos, porque eu tenho 4 filhos, de 19, 17, 17 e 7. Esses caras, eles se abastecem, eles se alimentam de informações através dos seus telefones celulares, através dos seus tablets, quando muito através dos seus laptops. E, historicamente, as televisões se viam como broadcasters, né? Eu emito, então o cara forte era aquele cara que tinha mais antenas plantadas, que chegava em todos os lugares e tal. Em primeiro lugar, com o satélite, a TV digital e a internet, isso não existe, porque todo mundo tem a mesma cobertura. Você chega em qualquer lugar, né? Então, nós nos vemos como produtores de conteúdo que pode e deve ser exibido em qualquer plataforma. As televisões brasileiras, as 4 redes nacionais brasileiras, têm um defeito que nesse prisma se transformou numa qualidade, porque nós somos grandes produtoras. Ao contrário, por exemplo, do que acontece no resto do mundo. Nos Estados Unidos, a televisão, as redes de televisão produzem muito pouco. Quando você assiste uma série, ela é comprada de um estúdio, de uma major. Quando você assiste um game show, ele é comprado. Elas, além do jornalismo, elas produzem internamente muito pouca coisa. O resto, tudo é feito pelos grandes estúdios ou por produtoras independentes. Como eu produzo muito, tanto faz como eu vou distribuir esse meu conteúdo. Então é ótimo para nós, a nossa visão é essa, a gente ter mais uma ferramenta de distribuição do nosso conteúdo. Ou seja, a pessoa acessa a Rede TV pelo YouTube, não precisa mais ter Você pode acessar ou através do nosso portal, você vê ao vivo a programação, ou você assiste da maneira que você quiser, na hora que você quiser o programa. Que agora, é um pouco o que está mudando, né? As pessoas gostam de assistir no seu ritmo e tal. Sim e não, porque tem determinados programas que você fala, nossa, vai passar isso aí, isso aqui é legal, eu quero assistir agora. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava viajando, e eu queria assistir uma entrevista nossa boa, interessante, na época do impeachment, uma entrevista com o Michel Temer, e eu pude assistir, que ele foi na Mariana Godoy, e eu pude assistir imediatamente através do meu telefone celular, ao vivo. E falando um pouco de produção, e que você disse que hoje em dia a Rede TV é uma grande produtora de conteúdo, você acha que a legislação que obrigou os canais a terem uma determinada quantidade de conteúdo nacional ajudou esse mercado? Olha, eu sou contra tudo que é regulatório, né? Eu acho que a tendência do governo, quando mete a mão, é estragar. Mas, sem dúvida nenhuma, sem a gente entrar no mérito de onde que vem o dinheiro, etc., eu acho que é extremamente saudável a proliferação de produtoras nacionais, né? É muito importante, no mundo inteiro existe uma pleiade aí de um cardápio muito grande de produtos produzidos terceirizados, e nós temos diretores, autores, produtores extremamente competentes, e alguns inclusive fazendo sucesso lá fora. Vídeo Padilha, né, que produziu brilhantemente aí os filmes e agora tem trabalhado com produção lá fora. Inclusive para Netflix, né? Foi um sucesso. Para Netflix, com a série que foi sensacional, né? As séries que são sensacionais. Então,
Eu sou contra essa mãozinha do governo, mas eu acho que é interessante a gente ter mais alternativas de abastecimento de conteúdo. Nós, por exemplo, fizemos várias vezes e fazemos várias parcerias, seja comprando conteúdo, seja nos associando a produtoras com produtoras externas à televisão, apesar de termos os nossos próprios grandes recursos de produção. E aí, falando um pouco de regulamentação, né? A gente vê que no início o streaming ele era pouco regulamentado, atualmente tem uma tentativa grande do governo de regulamentar esse mercado, mas será que a gente não deveria fazer o caminho inverso e desregulamentar as redes abertas que são tão sujeitas à legislação tão dura? Eu entendo, por exemplo, existe uma trava, existem algumas coisas que são absolutamente pré-históricas, né? Quer dizer, as televisões têm que pertencer a 70% a grupos nacionais, você tem que estar o seu nome na pessoa física, numa empresa enorme dessa. Nós temos milhares de colaboradores, temos 500 e tantos canais, extensão nacional, uma necessidade de investimento intensivo, capex, etc. E você tem que estar, o seu fulano, o seu beltrano, tem que ter 70% do negócio na pessoa física. Quer dizer, é um negócio de louco, é um negócio do tempo do onça. Exato. Entendeu? Agora, esperemos que mude. Eu acho que num mundo globalizado, não há que existir reservas de mercado, até porque todo mundo poderia ter acesso a mais recursos, maior competitividade, etc, etc. É estranho você ter reserva de mercado para um determinado segmento. Exato. E outros que concorrem diretamente não ter nenhuma, porque, por exemplo, o sujeito que está em casa, que tem lá a sua televisão, uma assinatura de TV a cabo e uma Apple TV, que o cara recebe Netflix, recebe filmes do Apple TV, etc., ele está zapeando, para ele tanto faz se o canal é a Rede TV, ou é uma série no Now da NET, ou é uma série bacana ou um filme na Netflix, tanto faz, são os mesmos cardápios. Se eu tiver acesso a alternativas de financiamento do meu conteúdo diferentes da dele, eu não estou jogando com as mesmas armas. É mais ou menos como você botar o Mike Tyson, para dar um exemplo antigo, ultrapassado, mas que todo mundo tem mais ou menos na cabeça, né? O Mike Tyson no ringue com um cara fraquinho, né? Na primeira pancada que ele der, desparafusa a cabeça do cara, né? É verdade. Sai da rosca, né? Mas eu acho que no Brasil ainda existe as pessoas são muito ligadas à TV aberta, né? Mesmo quem tem canal a cabo assiste na Globo, né? Ou na Rede TV. No mundo. Nos Estados Unidos, a TV aberta, os canais ABC, CBS, NBC, Fox, mesmo nos Estados Unidos, que já tem uma penetração imensa da TV paga, que é a terra da Netflix e da Amazon, etc., mesmo nesse ambiente extremamente competitivo, a televisão aberta tem ainda o destaque predominante. Existem programas da TV aberta que estão aí vamos dizer, no coração do brasileiro e que ele está acostumado e tal. Então tem mudado muito, né? As pessoas, por exemplo, hoje assistem muito menos novela do que assistiam na minha época. Mas as pessoas têm a TV aberta, é inequívoco que ela ainda tem um peso muito grande. Entendi. Então a gente ainda vai ver aí todo mundo caminhando paralelamente por alguns anos. Eu acho que nós vamos ter, no caso digital, realmente é uma revolução, até porque você recebe publicidade de outros meios que não o nosso mercado publicitário, que então... com a internet, com o online, com o YouTube, você tem acesso a outras receitas, por exemplo, que vêm diretamente através dos bidding, né? Muito bem. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, foi um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu, muito obrigado. Eu acho que quanto mais vocês, né, do direito estiverem prestando aí a contribuição enorme de vocês para a indústria, especialmente todos batalhando para melhorar esse framework legal no Brasil tão maluco,
tão complicado, a gente conseguindo batalhar e melhorar isso, eu acho que o Brasil vai crescer e, se Deus quiser, alcançar o lugar que a gente sempre esperou que tivesse. Muito bem, obrigada, viu? Obrigado a você. Semana que vem a gente tem mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Para assistir todas as nossas conversas, acesse o nosso canal. Até lá!